Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo, né, como eu falei para vocês durante as aulas, para fazer uma revisãozinha aqui para a gente, já que a nossa prova é próxima semana, né, para ver se eu consigo dar uma ajuda assim, bem mais ou menos, sabendo que vocês vão se dar bem nessa prova. Tá certo? Então, eu criei algumas questões da matéria que vai cair na prova de vocês, tá certo? Lembrando que a prova está bem tranquila até. Aqui no começo a gente está com um problema em que a gente vai ter que montar as equações, tá certo? Eu tenho que descobrir dois. Vamos ler aqui. Um número x é 3 vezes maior que outro número, y. A soma desses números é igual a 12. Quais os valores? Alguém errei aqui? Faltou o S. Quais dos valores de x e y? Aí o que é que eu vou fazer? O que é que me resta a fazer? Montar as equações. Se eu sei que o x é 3 vezes maior que o outro, que o y, então x é igual a 3 vezes o y. Simples assim. E que a soma deles dois, ou seja, x mais y, vai ser igual a 12. Formamos esse sisteminha de duas equações, tá certo? Já que já está colocado aqui nessa igualdade aqui de x é igual a 3y, eu já posso substituir esse x por 3y. Então, a gente vai usar o método da substituição para resolver isso aqui. Usando essa equação, eu tenho que x mais y é igual a 12. Então, no lugar desse x, eu vou colocar 3y. Então, 3y mais y é igual a 12. 3y mais y dá 4y é igual a 12. Y é 12 dividido por 4, y é igual a 3. Sabendo o valor do y, venho para cá e acho o valor do x, já que x é 3y. Então, x vai ser igual a 3 vezes 3, x igual a 9. Não precisa a gente fazer um conjunto de solução, já que ele estava me perguntando só quem eram esses números, e não me deu nenhum sistema para que eu resolva. Simples assim, gente. Nada para se assustar. Tá certo? Dando sequência, eu coloquei na próxima questão um sistema montado para que a gente resolva esse sistema. Eu posso usar o método que eu quiser, o da adição, da substituição, mas eu vou usar o da adição, já que eu usei no anterior o da substituição. Então, eu vou usar aqui. Vamos lá. Para que eu faça da adição, eu tenho que cancelar algum dos números, né? Eu vou somar as duas equações, por isso é chamado de método da adição. Vou somar essas duas equações e vou ter que anular um dos dois, ou o x ou o y. Como o 2y aqui está positivo e o y está negativo, eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2. Por que eu vou multiplicar por 2? Para que aqui embaixo fique menos 2y e eu possa cancelar 2y menos 2y. Então, eu vou multiplicar todo mundo por 2. Aí, vou repetir a primeira equação, x mais 2y igual a 22. E essa, todo mundo aqui embaixo, vou multiplicar por 2. 2x vezes 2 dá 4x. Menos y vezes 2 dá menos 2y igual a... São igual feio. 14 vezes 2 dá 28. Aí formei um novo sistema aqui. E agora sim vou fazer a soma dessas duas equações. X mais 4x, 5x. 2y menos 2y dá 0, então vai embora. É igual a 28 mais 22, que dá 50. Então, x é 50 dividido por 5, x é igual a 10. Achamos o valor do x. Agora eu venho em qualquer uma dessas e substituo para poder achar o valor em qualquer uma dessas 4 equações e substituo para poder achar o valor do y. Vou usar essa primeira aqui, ó. X mais 2y é igual a 22. Isso é um 22 feio, mas é um 22. Então, 10 mais
2y é igual a 22, passo 10 para lá. 2y é 22 menos 10. 2y é igual a 12, y é igual a 12, dividido por 2, então eu tenho que o y vai ser igual a 6. Esse caso exige um conjunto de solução, que é um par ordenado formado por xy, é um par ordenado 10, 6, já que o x vem sempre primeiro. Que chave feia. Ok? Questão simples. Vai ter um sistemazinho desse na prova? Não esse sistema, lógico. Em que você vai escolher um método que você vai usar. Que você vai usar para resolvê-lo. Tá certo? Na terceira questão, o polígono que possui o número de diagonais igual, não tem esse E aqui, alguém errei, tá certo? O polígono que possui o número de diagonais igual ao dobro do número de lados é chamado de... Ou seja, você está querendo saber qual é o polígono, eu tenho que saber qual é o N. O que é o N? É o número de lados. Então, eu tenho que... Ele me diz que o número de diagonais é igual ao dobro do número de lados. Vamos partir daí. Aí, quem é a forma do número de diagonais? É N, que multiplica N menos 3 sobre 2 igual a 2N. A partir daqui, vamos fazer as contas. Esse 2 que está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, N, que multiplica N menos 3 igual a 4N. Por que o 4N? Porque 2 vezes 2N. Esse N que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, eu tenho aqui o N menos 3 é igual a 4N dividido por N. Então, eu tenho que N... Opa, ninguém viu? N menos 3 igual... Posso cancelar esse N com esse N. Ficar igual a 4. Passo o 3 para o lado de lá. Então, 4 mais 3, N vai ser igual a 7. Ele está me perguntando qual é o polígono, nesse caso, que possui 7 lados. É o nosso conhecido heptágono. É a minha resposta. Bem, nada demais. Nós teremos na prova também uma questãozinha só de dizer quais são os polígonos, relacionar uma coluna com a outra, o polígono que tem 10 lados, o polígono que tem 7 lados e por aí vai. Né? Que nós já vimos bastante na nossa sala de aula. Tá certo? Na quarta questão, ele está pedindo só para calcular as áreas dessas figuras. Vai cair somente desse jeito na prova, professor? Provavelmente não. Tá certo? Mas vai ter a necessidade de a gente descobrir alguma área, tá certo? A partir daí fazer alguma igualdade, alguma diferença entre as áreas. Aqui é a área de um triângulo. E a área do triângulo é dada por base vezes a altura dividido por 2. Então, a área desse triângulo vai ser... Quem é a base? 10 vezes 6 dividido por 2. A área do triângulo. Eu posso logo cancelar aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3. Então, a área do triângulo vai ser 30 centímetros quadrados, né? É centímetro vezes centímetros. Como já falamos sobre isso. Aqui eu tenho um retângulo e a área do retângulo, esse foi o pior A que eu fiz em toda a minha carreira. A área do retângulo vai ser base vezes a altura. Então, a área desse retângulo especificamente é 12 vezes 8. A área do meu retângulo é 8 vezes 2, 16. Vai 96 centímetros quadrados. É só uma multiplicação. Estou fazendo de cabeça aqui, mas é só uma multiplicação. E aqui eu tenho a área de um trapézio, que é base maior mais a base menor vezes a altura, tudo dividido por 2. Então, a área do trapézio vai ser igual. Quem é a base maior? 20. Mais a base menor, que é 6. Vezes a altura, que é 10.
dividido por 2. Então, a área do trapézio é igual a 26 vezes, posso logo cancelar aqui, ó, 10 dividido por 2 vai ficar 5. Professor, se eu não fizer isso, der errado? Não, você vai fazer 26 vezes 10 e depois dividir por 2. Vai dar a mesma coisa. Então, a área do trapézio vai ficar igual a 5 vezes 6, 30, vai 3, 10, 13, 130 centímetros quadrados. Tem questãozinha simples, uso de fórmula, joga na fórmula que dá certo. Nesse tipo de questão, lógico. Certo? Próxima questão. Estamos falando sobre capacidade, né? Eu vou ter que lembrar daquela minha relação. Vamos ler a questão aqui. Quantos litros de água são necessários para encher completamente uma piscina com 10 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e 6 metros de largura? Para que eu saiba converter essas medidas que estão em metros, né? Eu tenho que lembrar, para litros, eu tenho que lembrar que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Essa é a minha relação fundamental. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro, calcular o volume total da piscina, que é só multiplicar comprimento vezes largura vezes profundidade. Vai ficar 10 vezes 2 vezes 6. Então, o meu volume vai ficar 6 vezes 2 dá 12, vezes 10 dá 120 metros cúbicos. Esse é o volume da piscina. Só que eu tenho que transformar em decímetros cúbicos. Aí eu vou me lembrar de metros cúbicos para decímetros cúbicos, que está logo ao lado, a vírgula vai ter que andar 3 casas. A cada mudança dessa unidade, a vírgula anda 3 casas. Então, isso aqui, olha, é a mesma coisa que 120 mil decímetros cúbicos. E usando a minha relação, que a gente já sabe, então a capacidade é igual a 120 mil litros. Já que a cada decímetro cúbico equivale a 1 litro, então é 120 mil litros de água para encher essa piscina. Tranquilo, fácil, já vimos isso algumas vezes, também em sala de aula. Nada de desespero na hora da prova. E essa aqui, para finalizar, para a gente lembrar sobre determine o valor de x, sabendo que as figuras abaixo são equivalentes. O que são figuras equivalentes? São figuras que possuem a mesma área, ou seja, essa área 1 aqui é igual à área 2. Então, aqui eu tenho um retângulo, então eu posso dizer que 3x mais 1 vezes 10 é igual a x mais 8 vezes 7. Base vezes altura, que é a área desse. A área 1 é base vezes altura, e a área 2 fica feio, essa área 2, até para os meus padrões de feiura. Essa área 2 vai ficar x mais 8 vezes 7. É aqui que aplica a propriedade distributiva. 10 vezes 3x dá 30x, mais 10 vezes 1 dá 10. É igual a 7, aqui também aplicamos. 7 vezes x dá 7x, mais 7 vezes 8, que dá 56. Passo o 7x para lá, levo o 10 para cá, vou ficar aqui 30x menos 7x é igual a 56 menos 10. Subindo aqui um pouquinho, eu tenho que 23x vai ser igual a 46. Passando 23 para lá, eu tenho que x vai ser igual a 46 dividido por 23. X igual a 2. Questão tranquila, nada demais também. O que mais pode acontecer? E são situações desse tipo. Aí eu perguntar qual é o perímetro das figuras, fazer uma relação entre o perímetro das figuras, coisas desse tipo.
tá certo? Como eu estou mostrando a vocês, não tem nada demais na nossa prova. Tá bem tranquila, espero que todos se saiam bem. Até semana que